Olá meus irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Neste momento eu quero lhe agradecer por você ter entrado nesse vídeo, glorificar a Deus pela sua vida. Neste momento quero vir aqui trazer um vídeo, trazer um vídeo de pregação, trazer a palavra, mas ao decorrer dessa semana vi que tem acontecido algo no meio do povo, do verdadeiro povo de Deus. Vem tendo um levante do inimigo de Satanás contra a vida daqueles que verdadeiramente querem fazer a vontade de Deus. Depois da vinheta, nós veremos o vídeo. Eu sou o irmão Jová e esse é o canal Vem Ser Salvo. Muito bem, meus irmãos, nesse momento irei ver o vídeo de um pastor de uma igreja que essa igreja ela não é de Deus, certamente ela não é de Deus. Ela não tem como fugir. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E se verdadeiramente vós forem libertos, vós serão salvos. Essa igreja é uma igreja que abriga, não condenando as pessoas, mas sim as atitudes que elas praticam. Uma igreja LGBTQIA+. Essa igreja que Deus abomina. A gente vamos ver o vídeo neste momento e logo depois trarei a palavra para esse que se diz pregador, que eu tenho vergonha de chamar esse tipo de gente de pregador da palavra de Deus, porque o verdadeiro pregador da palavra de Deus, ele prega a verdade, sem desviar em caminho nenhum. A palavra de Deus, ela não abre atalhos. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que eu sou o atalho, eu sou o caminho. Neste momento a gente vai ver este vídeo e logo depois estarei trazendo a palavra para ver se Deus concorda com esses tipos de atitude e esses tipos de feito. André Valadão, eu espero que você me ouça. Você está sendo um mensageiro de Satanás. Fala uma coisa para esse pastor. Tu que se diz ser pastor, na realidade quem está sendo sinagoga de Satanás é você. Você que admite esse tipo de situação. Deus não joga com o pecado de ninguém. Crie vergonha na sua cara. Em vez de você abrir uma igreja que comporta o pecado dos outros, porque é o mal do século abrirem igreja para comportar o pecado dos outros. Deus não aceita pecado de ninguém. Crie vergonha na sua cara e toma atitude, que você se diz pastor, e toma uma atitude, muda essa sua igreja, porque essa igreja que você está doutrinando, isso é doutrina de demônio. Essa igreja não vai chegar nem a ver os pés do Criador. Ela não vai chegar nem a ver os brilhos dos pés de Jesus Cristo. Porque Deus não joga com pecado de ninguém. Tome vergonha na sua cara, você que se diz pastor. E vai virar homem, vai virar homem. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que ficarão de fora os cães, os ladrões, os homicidas, os afeminados. Olha o que a Bíblia diz: os afeminados ficarão de fora. Não sou eu que estou falando, não é nenhum pastor, é a Bíblia. Vai reclamar com Deus, que Deus disse que os afeminados ficarão de fora. Agora vai dizer que Deus é homofóbico, vai dizer que Jesus Cristo é homofóbico. Foi Jesus que escreveu, foi Jesus que pediu para que escrevesse. Não foi Paulo que quis escrever, foi Jesus que mandou. Não foi João que quis escrever, foi Jesus que mandou. Então crie vergonha na sua cara e doutrine a sua igreja na verdadeira sã doutrina, uma doutrina santa. O próprio Jesus disse: sede santo como eu sou santo, como eu sou santo. Jesus não vai se rebaixar por causa de ser humano. Jesus, é como eu falei nos vídeos passados, Jesus não precisa da gente. Jesus e Deus não precisam da gente. Eles têm adoradores suficientes do céu para isso. É porque Ele tem a misericórdia das nossas vidas. É por isso que nós temos a opção da salvação. É pela misericórdia que Ele tem por nós. Malafaia, você está sendo um mensageiro de Satanás. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Paulo diz quem era o espinho na carne. Ele diz: um mensageiro de Satanás. Eu vim falar que Paulo falou do espinho da carne. Tu sabe o que é o espinho da carne de Paulo? Era aquilo tudo que ele fez lá atrás. Ele matou cristão, ele matou verdadeiros servos, e a uma condição que ele estava passando, ele sentiu na pele aquilo que ele tinha feito com as pessoas lá atrás. Isso que era o espinho na carne de Paulo. Isso que era o espinho na carne dele, porque ele estava passando por aquilo que ele fez os outros passarem lá atrás. Não venha confundir
confundir a palavra de Deus. Paulo não disse, o espinho da minha carne e os mensageiros do diabo, não. O espinho da carne de Paulo era aquilo que ele tinha feito lá atrás, tanto que ele diz, Senhor, tira de mim o espinho da carne. E o Senhor diz, Paulo, eu não te tirarei o espinho da carne, pois a minha graça te basta. Aprenda a entender Bíblia. Crie vergonha na sua cara. Isso não é entendimento do Espírito Santo, isso é entendimento de Satanás. A própria Bíblia nos ensina a pedir discernimento para saber o que vem de Deus e o que vem de Satanás. Pois ele virá para enganar a muitos. Isso que você está fazendo está enganando a muitos. Crie vergonha na sua cara. Pegue a verdadeira palavra. Mesmo que doa, mesmo que afaste. Se lembra o Sermão da Montanha, quando Jesus está pregando, ele prega uma palavra tão dura que todo mundo que estava seguindo ele sai. Todo mundo que estava seguindo ele sai de perto dele, vai embora. Aí Jesus chama os 12, olha, se a palavra é dura, vocês querem ir, vão. Vão. É assim mesmo hoje. Ninguém é obrigado a servir Jesus. Quer servir Jesus, tem que servir Jesus pela palavra que ele deixou. Aí vem esses pregadores de caminho, de atalho. Deus não é Deus de atalho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele não tem atalho, não tem para onde tu pegar atalho. Não existe essa. Não sei que evangelho é esse que botaram na mente. Satanás está induzindo, está comendo os neurônios das pessoas para induzir a um evangelho barato, um evangelho fácil. Um evangelho fácil. É um evangelho do amor. Que amor? O próprio Deus disse, eu sou amor, mas eu também sou justiça. E quando eu ajo com justiça, eu ajo para ganhar. Ai, por que não quer pregar o amor? Assim, ninguém é Bob Marley. A gente não somos Bob Marley para estar falando paz e amor, irmão. Claro que não. Nós somos o Filho do Deus vivo. Aquele que veio libertar o seu povo. Ele veio para nos tirar do lamaçal do pecado e não para que a gente estejamos lá ainda. Satanás é que vem me esbofetear. Essa expressão esbofetear é jogar na cara. Você quer saber o que é o espinho na carne de um homossexual? Não é o seu desejo, é a homofobia. Porque esse mundo está cheio de mensagens. O espinho na carne de um homossexual é o pecado dele. Ele não quer deixar o pecado e quer que os outros aceitem. Nós não somos obrigados a aceitar pecado de ninguém. Deus disse para mim amar o meu próximo. Eu tenho que amar. Eu tenho que lhe amar. Eu tenho que amar essas pessoas, sim. Mas eu não tenho que aceitar o pecado dela. Eu tenho que dizer para ela que isso vai dar inferno. E vai dar inferno e pronto. Isso vai dar inferno. Deus abomina e pronto. Não sou eu, não é você que vai mudar a palavra de Deus, não. Não sou eu e não é você. Deus escreveu a palavra para isso, para nos exortar, para nos corrigir, para nos fazer entrar no centro da vontade de Deus. É por isso que tem muitos hoje se matando aí por causa desse evangelho fácil, um evangelho que Deus é amor, aí vai, ai Deus é amor, aí entra na igreja, passa um tempo, tá com depressão, tá se matando. É esse evangelho barato que estão pregando nesse tipo de igreja. É um evangelho barato, um evangelho que Deus não se preocupa com pecado, deixa de mentira. Deus não aceita pecado de ninguém. Guerreiros de Satanás. Esse é o espinho na carne. É gente subindo ao púlpito, não para pregar amor, não para pregar graça, mas para pregar ódio. Dá um recado para esse pastor. O senhor vai pagar uma conta muito caro. O senhor vai pagar uma conta muito cara por isso que o senhor está dizendo, ensinando as pessoas. Isso são doutrinas de demônios. Isso são doutrinas de demônio. Eu tenho um alicerce na palavra de Deus. Agora eu quero ver você ter alicerce nisso que você está falando. Mostre dentro da palavra que isso que você está falando tem fundamento. Eu tenho um alicerce dentro da palavra que eu estou dizendo isso. O senhor vai para o inferno e vai levar muitos com o senhor, porque o senhor está levando uma doutrina que não vem de Deus. Isso está lhe condenando e condenando aqueles que estão lhe aplaudindo. Porque cada vez que eu digo amém, o significado de amém é assim seja. No momento que eu digo amém para uma heresia, para uma coisa que não vem de Deus, eu estou dizendo assim seja. Eu estou concordando com o pecado do próximo. O próprio Deus disse, se tu veres o teu irmão pecado, tu for lá corrigir ele, tu terás, e ele aceitar, tu terás ganhado uma alma para o reino. Mas se tu for lá e corrigir ele, e ele não aceitar, pois ele estará condenado. E se tu vê ele pecar e tu não corrigir, o pecado dele passará a ser o teu pecado.
Agora quer ser pastor desse jeito, desce do altar, te conserta e depois tu diz que tu é pastor. Porque desse jeito para mim não é pastor. Pastor é aquele que prega a palavra, doem quem doer. O próprio Deus disse, vós serão levados a tribunas, vós serão levados a juízes, a sinédrios, para serem julgados e condenados à morte. Por amor à minha palavra. Não é por amor ao ser humano, é por amor à palavra de Cristo. Eu não devo a satisfação da minha vida para o homem. O próprio Jesus diz na sua palavra, não tem mais o homem que mata a carne, mas tem mais a mim que mato a carne e lanço a alma no fogo eterno. Eu vou ter medo de vocês, criem vergonha na cara de vocês. Aí eu vejo um monte de negócio de parada gay, uma coisa sem vergonha, uma coisa imunda, nojenta. Aí bota Jesus Cristo na cruz e um monte de gente que não tem o que fazer, um sem vergonha que deveria virar homem. Deveria virar homem. Deus mandou foi homem, não foi mulher. Vai continuar sendo assim. Deus fez Adão e Eva, não foi Adão e Ivo. Ninguém vai mudar a história, ninguém vai mudar. Aí a gente ataca esse povo, aí esse povo acha que a gente estamos sendo homofóbicos. Primeiro respeite para depois você ser respeitado. No momento que você passa por cima do meu respeito, eu não devo respeito algum por você. Crie vergonha na sua cara. Primeiro respeite para depois você ter o seu respeito. Agora a gente vai dentro da palavra, que é agora que o bicho pega. A gente vai dentro da palavra e a gente vai ver se tudo isso que esse povo está falando, que Deus ama, se é verdade. A gente vai ver dentro da palavra se Deus gosta de pecado. A gente vai ver agora. Lá no livro de Romanos, capítulo 2, no verso 14, vai dizer assim: e quanto aos pagãos, embora não tenham a lei, cumprem o que é a lei. Escreve seguindo pelo bom senso natural. Esses que não têm a lei tornam-se lei para si mesmo. Por sua maneira de proceder, mostram que a lei está escrita em seu coração. Disso dão testemunho igualmente a sua consciência e os juízos éticos de acusação ou de defesa que faz uns aos outros. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Que eles fazem as coisas da mente. Para eles isso que vale. Olha o que o livro de Romanos, capítulo 2, no verso 14, diz. Eles mesmos criam a lei na mente deles. A mente está sendo sugada por Satanás. E Satanás está lançando e está pegando. Acha que vem de Deus. A gente vai ver. Vamos ver aqui no livro de João. Na primeira epístola de João, capítulo 1, no versos 9, que vai dizer assim: se reconhecermos os nossos pecados, então Deus se mostrará fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que João diz na primeira epístola dele, na primeira carta dele, que ele diz: se nós reconhecermos, nós temos que reconhecer os nossos pecados. A gente não temos que permanecer neles. Aí muitos... eu vou criar uma igreja porque Deus me ama. Deus te ama. Deus disse que ele amou, mas ele também é justiça. Não brinque com a palavra dele, não brinque com o nome dele. O próprio Jesus disse: eu não deixo ninguém se escarnecer do meu nome. Mas a igreja está lotada assim. O próprio Deus disse que apareceriam falsos mestres, que arrastariam multidões. Está aí, tudo acontecendo às nossas vistas. Tudo acontecendo às nossas vistas. Falsos mestres com doutrinas de demônios, doutrina satanista, doutrina que estão levando as pessoas para o inferno. Isso não é doutrina de Deus. A gente vai ver agora aqui no livro de 2 Pedro 2:1. Vai dizer assim: como entre o povo antigo houve falsos profetas, também entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente mentiras perniciosas, chegando até a renegar o soberano que os resgatou. Eles atrairão sobre si repentina perdição. Olha o que a Bíblia diz. Aquilo que eu falei da agorinha. Eles arrastarão multidões, enganarão a muitos. Está aqui o que está acontecendo. É o que está acontecendo hoje nesses que se dizem ser servo de Deus. Nessas igrejas, igreja do fundo preto, igreja LGBT não sei o quê. Isso não é igreja de Deus não, isso é sinagoga de Satanás. Isso é sinagoga de Satanás. O próprio Deus, o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Está aqui a verdade, ó. A verdade não é só pegar, Jesus amor, Jesus amor.
Claro que não. A gente vai olhar que Jesus está em todos os tempos. Logo no início, quando ele chegou na terra de Jerusalém, ele está lá nas sinagogas dizendo que raça de víboras, bando de sepulcro caiado. Vamos ver João Batista dizendo a mesma coisa: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A mesma coisa eu digo hoje: arrependei-vos, pois é chegado o reino. O reino dos céus é chegado. Arrependei-vos das suas más condutas. Isso que vocês estão fazendo, levando outras pessoas a pecarem nos mesmos pecados que vocês estão cometendo. Aí vocês estão cometendo um pecado e estão levando as mesmas pessoas para esse pecado. Aí a Bíblia diz: o pai não pagará pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado dos pais. Mas sim cada qual vai pagar pelo seu pecado. E você está introduzindo a pessoa no seu pecado, esse pecado passou a ser dela também, porque ela está praticando a mesma coisa que você. Aí um monte de igreja abrindo aí por causa do homossexual. O homossexual não é melhor do que ninguém. O homossexual, o negro, o branco, o azul, o amarelo não é melhor do que ninguém. Perante a Deus somos todos iguais e todos cometemos os mesmos pecados. Se não nos purificarmos, não veremos a Deus. Para nós vermos a Deus, nós temos que estar puro. As nossas vestes têm que estar alva como a neve, alva, mais limpa do que o branco que a gente já viu no mundo, mais branco do que o branco que a gente já viu nesse planeta. Assim que tem que estar nossas vestes. Aí prega uma coisa e vive outra. A Bíblia não se divide. A Bíblia não se divide entre um e outro. Ela é só uma. Ela é só uma. Ou você deixa o seu pecado de lado e vive a Bíblia, ou você deixa a Bíblia de lado e vive o seu pecado. Vive o seu pecado. Que haja um conserto, haja um discernimento do Espírito Santo de Deus, porque estamos só pela misericórdia. Daqui a pouco vão abrir uma igreja que a pornografia rola dentro. As pessoas no culto fazem sexo umas com as outras e vão dizer que tudo é normal, só está faltando isso. Só está faltando abrir também a igreja que estupra, a igreja dos estupradores. Pode estuprar dentro da igreja, Deus ama. Isso é mentira, isso é mentira. O próprio Deus disse lá no livro de Provérbios: Deus ama o pecador, mas ele odeia o seu pecado. Se eu estou pecando, Deus não está só odiando o meu pecado, ele está me odiando, porque o pecado está em mim. O pecado está em mim. Se o pecado está em mim, ele está me odiando, porque eu estou praticando este pecado. Eu estou praticando este pecado. A gente vai ver no livro de 1 João de novo, capítulo 4, versos 5, que vai dizer assim: eles são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes prestas ouvido. Para quem que João estava dizendo isso? Era para aquele que estava na igreja? Não. Era para aquele que segue as coisas da mente. As coisas da mente. Ah, porque isso? A Bíblia diz isso. Preste atenção e interprete a Bíblia do jeito que é para ser interpretada. O próprio Deus disse: perdi discernimento do Espírito Santo para saber o que vem de Deus e o que vem de Satanás. Você acha que Satanás não vai botar na sua mente palavras? Se lembra lá no deserto? Ele foi tentar Jesus como? Com uma figurinha? Com um Crônicas de Nárnia? Ou um Harry Potter? Não, ele foi tentar Jesus dentro da palavra. Ele disse: a Bíblia está escrito, atira-te daqui, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Aí Jesus disse: mas também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás volta dentro da palavra: transforma esta pedra em pão, porque na Bíblia está escrito. Jesus disse: nem só de pão viverás o homem, mas sim de toda a palavra que provém do Espírito Santo de Deus. Nem só de pão. A gente vai observar que Satanás usa a palavra, que muitos estão fazendo hoje, sendo usado por Satanás e estão lendo a palavra. Aí muitos estão dando glória a Deus, glória a Deus. Não é assim não. A gente tem que pedir discernimento. A gente tem que pedir discernimento. Antes de sair de casa para qualquer igreja, a gente temos que entrar em comunhão com Deus dentro da nossa casa. Senhor, vai na minha frente, me dá o discernimento para me entender se aquilo vem de ti ou se não vem de ti, porque muitos estão se enganando por aí por causa disso. Muitos estão seguindo falsas doutrinas. Muitos estão seguindo falsos ensinamentos por causa dessa pouca vergonha. Ah, porque a lei, o juiz pode silenciar qualquer igreja. Pode silenciar todo mundo. Assim, aquele mesmo Deus lá de trás que salvou aquelas pessoas que morreram lá em Roma, é o mesmo Deus que vai salvar o povo de hoje.
É o mesmo Deus que vai salvar o povo de hoje, aquele verdadeiro povo que prega a verdade e não tem medo. O juiz pode jogar dentro da cela, da prisão. Deus pode fazer a mesma coisa que ele fez com Paulo e Silas. Ele pode nos libertar, quebrar as correntes, quebrar as cadeias. Assim ele fez com Paulo e Silas. Aquele mesmo Deus é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou. Ele não mudou e ele não vai mudar por causa de mim, nem por causa de ninguém. Nós somos todos pecadores, mas tem diferença que nós que decidimos viver verdadeiramente a Cristo, nós deixamos aquilo que não agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Nesse momento estarei também aqui analisando o vídeo do pastor André Valadão e logo em seguida trarei a palavra para edificar a nossa vida, edificar a nossa fé e vermos se o que o pastor está falando provém de Deus. Amém?